that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Fala gente, eu sou o Lucas Tardan e hoje eu vou falar de uma obra que adaptou 3 contos do lendário H.P. Lovecraft para o formato mangá. O seu nome é O Cão de Caça e Outras Histórias. Esse mangá foi minha última leitura de 2015 e foi com ele também que eu gravei um vídeo piloto para o que seria um canal literário, ainda sem nome na época, que veio a se tornar O Homem das Letras. Mas esse vídeo, ainda gravado com meu celular, infelizmente se perdeu numa brecha do universo paralelo do Lovecraft. Agora, quase um ano depois, eu tinha pouco mais que uma impressão dos contos contidos nesse mangá. Era uma impressão fantástica, logicamente, mas não o suficiente para gravar um vídeo. Então eu decidi reler os 3 contos e falar minhas impressões para vocês. O mangá é uma compilação de 3 contos de Lovecraft adaptados para esse formato pelo Go Tanabe. Eles são O Templo, O Cão de Caça e A Cidade Sem Nome. Eu já conheci Lovecraft pela influência que ele deixou, seja do Cthulhu Mitos ou dos deuses antigos. Você vê referências ao trabalho dele em todo tipo de mídia, todo tipo de história, seja um filme, um anime, até mesmo um videogame. Mas apesar de eu até ter comprado na Montanhas da Loucura, que eu vou fazer um diário de leitura, foi através do mangá que eu tive meu primeiro contato com a obra do Lovecraft. E ele cumpriu exatamente o que deveria ser o papel, que me deixou muito animado para conhecer as obras dele de fato. E em relação à adaptação para o mangá, é muito difícil traduzir com palavras o quanto imagens como essa, eu não sei se dá para ver direito, deixam você chocado enquanto você está lendo. O primeiro conto, que se chama O Templo, é sobre um submarino alemão que, após afundar uma embarcação britânica, acha no corpo de um dos tripulantes dessa embarcação afundada uma estatueta. A gente é levado a acreditar que a presença dessa estatueta no submarino alemão vai levando pouco a pouco todos os tripulantes à loucura, que passam a acreditar que os corpos britânicos jogados na água estão se movendo cada vez mais para perto do submarino. E ao longo da história a tripulação vai tentando convencer o capitão a devolver a estatueta para o mar. E aí eu acho que a gente tem que parar um instante para refletir sobre o quão aterrorizante deve ser você ter uma tripulação de homens com medo num espaço tão confinado quanto de um submarino. Aliás, não só confinado, como claustrofóbico como o de um submarino. E pouco a pouco todos os tripulantes são afetados, salvo o capitão. E já quando o submarino não tem mais energia para emergir ou submergir, ele só pode ficar parado, o capitão desce ao fundo do mar e o que ele encontra lá é inacreditável. E o que já fica claro desde esse primeiro conto é que não se trata tanto da resolução do problema e muito mais de como os personagens reagem a esse problema. Isso é um ponto que eu já tinha tocado naquele vídeo do Aqui há Tigres, do King, justamente na questão de que no terror o importante não é a resolução do problema, e sim como os personagens reagem a esse problema. O segundo conto já mostra uma tendência do Lovecraft, que é a de ir enlouquecendo seus personagens ao longo da trama. Ele conta justamente a história de 2 amigos que, cansados dos prazeres mundanos, acabam enveredando para o ramo do roubo de túmulos. Eu não vou falar tanto sobre esse conto, O Cão de Caça, porque eu realmente acho que vale a pena você ler. Mas eu acho interessante dizer que muitas vezes a história é contada apenas por quadros, sem nenhuma fala. E tem certos quadros que vão ficar na sua cabeça por mais de um ano. No Cão de Caça nós também vemos a saída pela morte, a última escolha, o suicídio, como uma maneira dos personagens tentarem fugir dessas monstruosidades. Já no terceiro conto, que é A Cidade Sem Nome, fica sacramentada a tendência do Lovecraft de ir construindo seu universo através de vários contos que fazem referência às mesmas coisas, ou seja, eles existem no mesmo mundo. É o caso, por exemplo, do livro Necronomicon, o Livro dos Mortos. Esse já apareceu em diversos filmes, é capaz até de você conhecer. Mas ao longo do mangá, nós temos as estatuetas que vão aparecer em diversos contos. O terceiro conto, que é A Cidade Sem Nome, é considerado por muitos como o mais fraco dessa antologia, mas eu acho que a citação
que começa e termina esse conto a coisa mais assombrante de toda a obra. Foi justamente o que eu li no começo do vídeo, e já que nós estamos no Nome das Letras, é lógico que nós vamos analisar esse trecho. Não está morto o que pode eternamente jazer, e com estranhas eras até a morte pode morrer. Não está morto o que pode eternamente jazer. O que é eternamente jazer? Eu acho que se refere justamente ao fato de que certas coisas, certas existências, podem parecer estar mortas para nós, mas na verdade estarem só dormindo. E com estranhas eras, até a morte pode morrer. Que morte? A morte de quem? Eu acho que ele se refere ao que nós interpretamos erroneamente como sendo a morte de uma existência que só estava dormindo. Até a morte pode morrer é a nossa interpretação da morte. Ou seja, a criatura, ou o Deus, ou a existência, pode acordar. E se você gostou desse trecho, você vai se interessar muito pela mitologia criada pelo Lovecraft. Será que esse vídeo te deixou um pouco mais interessado? O que você já sabia do Lovecraft? Lembrando que eu vou fazer um diário de leitura do Na Montanhas da Loucura, então se você está vendo esse vídeo num futuro não tão recente, você já pode clicar no card para ir diretamente para lá e ter mais do Lovecraft. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e se por acaso você encontrar em alguma das suas viagens uma estatueta perdida de algum deus antigo, a deixa onde você encontrou e vai viver sua vida.